Bom dia, a paz do Senhor, que Deus esteja abençoando a todos nesta manhã maravilhosa de quarta-feira. Hoje o vídeo saindo um pouquinho mais atrasado, não é meditação, mas estamos conseguindo passar para você a essa hora. Queridos, hoje eu estava meditando pela manhã um tema bastante excelente. Fiquei apreensivo, não é, com algumas coisas, não é, que a gente passou no dia de ontem, algumas dificuldades com alguns irmãos, e a gente fica, não é, com o coração apertado muitas vezes por certas coisas que estão acontecendo. E estava lendo o livro de Tiago, capítulo 5, versículo 11, e veio de encontro com a necessidade atual dos nossos dias. O tema hoje não é o que persevera diante de Deus, não é, revela a perseverança dele em nossas vidas. Tiago capítulo 5, versículo 11, onde a palavra do Senhor diz: como vocês sabem, nós consideramos felizes, não é, aqueles que mostram perseverança. Vocês ouviram falar sobre a perseverança de Jó e viram o fim, não é, que o Senhor lhe proporcionou. O Senhor é cheio de compaixão e misericórdia. Ao lermos esse versículo, irmãos, nós percebemos que Tiago não está aqui enfatizando primeiramente o sofrimento de Jó. Ele está usando o exemplo de Jó para falar para aquele povo que estava sendo perseguido, estava sofrendo aflições, estavam com várias dificuldades, não é, de prosseguimento das suas vidas. Área saúde, área emocional, área financeira, área espiritual também. E Tiago chega a usar o exemplo, não é, da natureza, da semeadura, do plantador, não é, que tem que perseverar, aguardar o tempo para a colheita, não é. Também vai usar o exemplo de Jó, esse que nós estamos falando sobre os sofrimentos dos nossos antepassados, que os apóstolos sofreram, as perseguições e perseveraram. Então, quando nós olhamos, não é, para esse texto, nós estamos vendo que Tiago está enfatizando, não é, o que Deus revelou para Jó através daquele momento. Qual era o plano de Deus? Então, quando nós pensamos em Jó, nós lembramos das suas perdas, das suas lágrimas, das suas perguntas. Porém, Tiago destaca a sua perseverança, é o ponto forte, não é, desse texto, não é? Ele está lembrando do sofrimento, mas está enfatizando a perseverança. Jó não foi um homem que chorou muito, não, irmãos. Ele chorou um tempo, mas foi um homem que questionou o Senhor. Foi um homem que permaneceu voltado para Deus mesmo nos dias mais escuros da sua vida. Isso nos ensina uma grande verdade importante hoje. Perseverar não significa, irmãos, não sentir dor. Perseverar, irmãos, significa continuar confiando em Deus enquanto não entendemos o que Ele está fazendo. Tiago também diz que os irmãos, não é, haviam visto, não é, todo o sofrimento, os apóstolos, não é? Os irmãos viram tudo isso. E o fim que o Senhor lhe proporcionou foi outro. Durante a prova, irmãos, Jó não conseguia enxergar o propósito de Deus. Mas Deus estava conduzindo a história de Jó. O Senhor nunca perdeu o controle da situação da vida de Jó. E nem por um instante o Senhor deixou-o só. Talvez você hoje esteja vivendo um momento parecido, não é? Situações que não fazem sentido agora, orações que parecem, não é, que não têm resposta, lutas que de fato ninguém conhece, mas o mesmo Deus estava presente na história de Jó, continua presente na tua vida, na tua história. E é por isso que Tiago termina o versículo dizendo: o Senhor é cheio de compaixão e misericórdia. Nossa esperança, irmãos, não está em entender
tudo. Nossa esperança está em saber que Deus é Deus e Ele tem o controle de toda a história. Ele é compassivo e Ele vê a sua dor, não é? Ele é misericordioso, Ele não abandona os seus filhos, Ele conhece cada lágrima derramada em secreto no oculto do teu quarto. Portanto, não desista, continua caminhando pela fé. O capítulo que você está vivendo hoje não é o fim da tua história, irmão. Assim como Deus tinha um propósito para Jó, Ele continua trabalhando em favor daqueles que confiam nele. Que hoje você descanse não nas circunstâncias, mas no caráter de Deus, porque o Senhor continua sendo cheio de compaixão e misericórdia. Que você possa orar com a gente dizendo: Senhor, fortalece. Não é aqueles que estão passando por provações, por situações difíceis, por áreas, não é, na saúde, financeiro, familiar, não é, no trabalho. Ajuda-os a prevalecerem, não é? Fortalece ele nessas provações. Ajuda-os a perseverar, não é? Como Jó perseverou. Quando não entendemos, irmãos, os caminhos do Senhor, nós devemos de pedir a Ele para nos ajudar a confiar no sentido do seu caráter e o seu coração. Nós devemos de pedir ao Senhor que venha nos lembrar que Ele é cheio de compaixão e misericórdia. E o nome do Senhor vai ser glorificado em todas as perseguições, as lutas, as dificuldades que estamos passando. Que nesta manhã, com esta meditação do livro de Tiago, capítulo 5, versículo 11, você venha entender exatamente o propósito do caráter de Deus na situação em que você está vivendo. Ele continua sendo Deus. Ele continua tendo controle de toda a nossa história. Nós devemos nos atentar para que Tiago está falando aqui. Tiago está usando exemplos de Jó. Deus devolveu a ele tudo o que tinha perdido, e em dobro. É perseverar, não é? E saber que o Senhor está conosco. Que Deus te abençoe, uma quarta-feira de graça, uma quarta-feira de vitória, e o nome do Senhor seja glorificado na minha e na tua vida. Senhor eterno, obrigado, Jesus, por esta manhã. Abençoa a tua igreja, abençoa os nossos irmãos, aqueles que estão enfrentando dificuldades, lutas, como o texto hoje falou a nós, a meditação. O sofrimento de Jó não foi para falar sobre a dificuldade e a dor, mas foi para nos ensinar a perseverar diante das dificuldades. E perseverando diante das dificuldades, nós sabemos, ó Senhor, que Tu estarás abrindo portas e nos dando condições, ó Senhor, para suportar as nossas dores. Assim eu oro nesta manhã, abençoa os nossos enfermos, abençoa, Senhor, a irmã Marlene, abençoa, Senhor, a Luciana, a filha do irmão Luiz e a irmã Lina, aonde ela está. Coloca as tuas mãos, repreende toda a enfermidade, é o que eu te peço nesta manhã, em nome de Jesus. Abençoa os nossos irmãos que estão em casa, os que foram trabalhar, as crianças que vão na escola, enfim, dá a tua graça, a tua bondade, a tua misericórdia a todos eles. Senhor, eu oro nesta manhã, também, Senhor, abra portas de trabalho, envia as condições financeiras para que a gente possa, Senhor, cumprir os nossos compromissos todos assumidos, e não venhamos, ó Senhor, a ser envergonhados. Assim nós oramos e te agradecemos nesta manhã, em nome de Jesus. Uma quarta-feira de bênção. Outra coisa que eu ia esquecendo. Hoje nós temos atividade da juventude aqui no templo, não é? A partir das... não me lembro bem o convite que o Lucas colocou, mas parece que é 7 horas. Pega o teu chimarrão, pegue teus filhos, a tua família e venha. Venha, não é, aqui ouvir uma palavra, um louvor e depois participar das atividades, não é, recreativas. O nome do Senhor seja glorificado e nós estamos nos esforçando para que a igreja ela mantenha uma comunhão em tempos difíceis. Um beijo no teu coração,
Até mais, em nome de Jesus.